Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a terceira aliada para Shemini, que está no livro Levítico Vaikra, no capítulo 9, versículo 24, e vamos ler até o capítulo 10, versículo 11. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E saiu fogo diante do Eterno e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras. E viu todo o povo, louvou e prostrou-se sobre os seus rostos. E os filhos de Arão, Nadav e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho, o que não lhes ordenara. E saiu fogo de diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moisés a Arão: Isto é o que falou o Eterno, dizendo: Por meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. E calou-se Arão. E chamou Moisés a Michael e a Eutsafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai-vos, levai vossos irmãos de diante da santidade para fora do acampamento. E chegaram-se e levaram-nos assim como estavam vestidos, com suas túnicas, para fora do acampamento, como falou Moisés. E disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Vossas cabeças, cabelos, não deixeis crescer, e vossos vestidos não rompais, para que não morrais, e não se levante a sua ira contra toda a congregação. E vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorarão pelo que queimou o Eterno, e da entrada da tenda da reunião não saireis, para que não morrais, porque o azeite da unção do Eterno está sobre vós. E fizeram como a palavra de Moisés, e falou o Eterno a Arão, dizendo: Vinho e bebida forte não bebereis tu e teus filhos contigo, quando entrardes à tenda da reunião, e não morrereis. Estatuto perpétuo por vossas gerações, e para separar entre a santidade e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que lhes falou o Eterno por meio de Moisés. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários, começando pelo versículo 2. E morreram diante do Eterno. Neste capítulo está relatada a morte trágica de Nadav e Abiú, filhos de Arão. Segundo o versículo, o pecado deles foi haver oferecido um fogo estranho perante Deus, pois, apesar dele recomendar, Levítico 1:7, aos filhos de Arão pôr o fogo sobre o altar, Moisés e todo o povo esperavam que visse o fogo do céu, como de fato aconteceu. Mais tarde, com o profeta Elias, 1 Reis 18:38. E assim o nome de Deus seria santificado. O Midrash Vaikra Rabá atribui a muitas outras razões a morte dos filhos de Arão, e uma delas é que eles morreram por caparate ador, para expiar os pecados de sua geração. A morte dos justos serve de expiação pelos erros e falta dos pecadores, e leva-os ao bom caminho. Esta é a razão porque no dia do perdão, Yom Kippur, se lê o trecho da Torá que menciona a morte dos filhos de Arão. Diante do Eterno. Lendo minuciosamente o texto, notaremos uma razão muito profunda e aplicada aos tempos que vivemos. Não querendo esperar o fogo que devia cair do céu, apressaram-se e ofereceram fogo estranho, preocupados com o fato de que, por causa do prolongado serviço, a assistência poderia perder a paciência e se afastar antes da cerimônia terminar. Introduziram fogo estranho que não lhes foi ordenado,
A fé judaica não admite e não suporta fogos estranhos. Quando se tenta introduzir Zará, fogo estranho, no judaísmo através de reformas, costumes, ideias e concepções de outras religiões e filosofias, passando a imitá-las e afastando-se do judaísmo primitivo e fundamental, o próprio judaísmo torna-se profano e os alicerces das nossas tradições milenárias ficam abalados. O Talmud ainda explica o que aconteceu com Nadav e Aviú. A alma queimou-se, mas o corpo ficou resguardado. A nossa crença é uma ponte que nos une com Deus. Se o judeu se desliga do seu maravilhoso passado e da peculiaridade da sua maneira de pensar, ele perde a sua sombra. Fisicamente é um corpo, um ser humano igual aos outros, mas psiquicamente falta-lhe o fator principal que o une à sua origem, ao seu passado. Não ter sombra é pior do que sair nu à rua. O que passeia nu é despido, só exteriormente. Interiormente ele é igual aos outros. Mas aquele que não tem sombra é considerado como se fosse nu interiormente, uma espécie de alma queimada, cujo corpo vagueia cegamente. Versículo 3: E calou-se Arão, como um sinal de justificação da suprema justiça de Deus. Versículo 6: E vossos vestidos não rompais, em sinal de luto, como se costumava fazer por ocasião da morte de um parente próximo. Versículo 9: Vinho e bebida forte não bebereis. Rabi Ismael, no Midrash Vaikra Rabá 12, escreve que os filhos de Arão morreram por terem se apresentado ao serviço de Deus após beberem vinho. Isto pelo fato de Deus ter recomendado a Arão e a seus filhos imediatamente após o trágico acontecimento não beber vinho quando entrassem na tenda da reunião, para que não morressem. O Talmud condena o alcoolismo, para que o equilíbrio físico e moral seja sempre mantido. Um pai não deve acostumar seu filho à carne e ao vinho. Rulim 84a. Não te embriagues, para que não peques. Berahot 29b. Nada causa tanta desgraça ao homem quanto o alcoolismo. Sanhedrin 70a e b. Foi o vinho que motivou a infelicidade de Adão e Eva, pois o fruto proibido que eles comeram era o da videira. Vaikra Rabá 12. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!